Meus amigos e minhas amigas, eu saúdo a todos com a paz de Cristo. Gostaria muito que você curtisse, que você compartilhasse esse vídeo para chegar em todos os quatro cantos do Brasil, tá bom? Muito obrigado. E do mundo, né? Muita gente que assiste nós também fora do Brasil. Muito obrigado, você que curte e compartilha, você que está chegando hoje, seja muito bem-vindo. José Disseu, o homem de confiança de Lula, né? E do PT. Lula deixou ele um pouquinho meio de lado para poder não dar muita conversa, né? Mas a gente sabe sim que nos bastidores José Disseu é o homem de confiança dele, né? E aí, o que que ele falou do PT? Ele sabe tudo do PT. Ele deu uma declaração agora, antes ele disse assim: nós vamos voltar a tomar o poder. Lembra essa declaração dele? E agora, o que que ele fala sobre o PT? Como as pessoas dizem, o partido das trevas, né? Assim que as pessoas dizem, é o partido da liberação da maconha e um monte de coisa, né? As pessoas falam sim, eu leio aí os comentários, tá bom? Vamos ver então o que que o José Disseu disse e você vai ficar assustado. Vamos lá, vamos ler. Olha só. Disseu defende aqui a reeleição do governo Lula. Até aí, até aí, né, o Lula já falou que se tiver vida e saúde, ele vai, né, ele disse que não na campanha, mas agora mudou. Falou que é candidato, tá bom? Mas isso aí não assustou tanto. Se ele quiser vir candidato, problema dele. Mas olha o que que José Disseu disse, ó. Ex-ministro José Disseu, PT, ele é filiado ao PT. Ele tem 77 anos. E se eu não me engano, está com câncer, né? Também aí. Estava com uns momentos difíceis esses dias aí. Defendeu em entrevista à É Notícia Rede TV, né? Ele deu uma entrevista à Rede TV, que é um programa nacional, pessoal, de desenvolvimento que seja implantado em 3 governos consecutivos. E a candidatura do presidente Lula à reeleição em 2026. O que, Disseu? Peraí. O Disseu, ele está falando que o projeto do PT é a reeleição do Lula e mais 12 anos. 12 anos. Claro, não com Lula, né? Porque o Lula só pode vir à reeleição. Isso se manter no cargo até lá, né? Porque estão querendo derrubá-lo, né? Mas ele pretende ainda, depois do Lula 8, ele quer mais 12, então 20 anos. Ué, é 20 anos, porque se o Lula ficar 4, na ideia dele, o Lula fica 4, mais 4, 8. E ele quer mais 3 governos ainda, o PT. Então são 20 anos no poder. Né? Ó, eu penso, entre aspas, em 12 anos, 3 governos para um projeto de desenvolvimento nacional, porque o Brasil precisa fazer em 10 anos 100 em matéria de ciência, tecnologia e educação, disse Disseu, homem forte do primeiro governo Lula e que deixou a chefia da Casa Civil em 2005 após denúncia de envolvimento, né? Você sabe, no mensalão. Não estou, olha só, hein? Não estou falando isso com patriotismo de partido e pensando em um governo do PT. Estou pensando em um governo de uma frente que pense um projeto para o país. Por quê? São reformas estruturais e políticas de longo prazo que o Brasil precisa. Fecho aspas. Completou na entrevista exibida na noite de quinta-feira, dia 6. Segundo Disseu, 4 anos é pouco. E Lula tem condições de liderar as próximas eleições para derrotar o fascismo e implantar um projeto de desenvolvimento nacional.
Não vejo outro nome hoje, outra liderança que possa ser candidato, afirmou. Ao longo da última campanha eleitoral, Lula indicou que não se candidataria à reeleição, né, em 2026. E citou como obstáculo a idade que terá. Todo mundo sabe que eu tenho 4 anos. Todo mundo sabe que não é possível um cidadão com 81 anos querer a reeleição, disse. Após assumir a presidência, o petista recuou e abriu a possibilidade de concorrer. Disse que precisa aproveitar a vida e que, por hora, não pensa em ser candidato, mas afirmou isso pode acontecer se houver uma situação delicada e ele se sentir com saúde perfeita. Na entrevista à Rede TV, Disseu defendeu um acordo nacional entre o governo Lula, o empresariado e o Congresso para adotar medidas que possibilitem o desenvolvimento do país. Caso contrário, vamos nos arrastar e perder a oportunidade mundiais, afirmou ao jornalista Kennedy Alencar. Disseu atacou a política de juros altos do Banco Central e disse que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, comete quase um crime de responsabilidade porque quer governar com taxa de juros recorde. O ex-ministro citou dificuldades enfrentadas nos primeiros meses do governo para justificar a avaliação otimista que faz dos primeiros 100 dias de Lula. Ele afirmou que o presidente encontrou a máquina administrativa desorganizada, com ministérios que deixaram de existir e outras situações. Falou também sobre os ataques aqui do dia 8, o Congresso mais conservador e a situação econômica difícil. O país praticamente acordou aliviado depois do resultado eleitoral, disse. Para ele, tudo o que Lula fez até agora foi conjuntural e, em um segundo momento, terá de trabalhar nas questões estruturais. Arrependimentos. Será que se arrependeu? Vamos lá. Na entrevista, Disseu indicou que poderá falar sobre arrependimentos em um próximo livro de memórias. Ele afirmou que talvez fosse melhor não ter sido ministro da Casa Civil, e sim um articulador político de Lula, né? Então tá, pessoal. Ele fala aqui, então, a entrevista aqui é bem grande, tá? Mas a gente vai falar aqui o seguinte. Resumindo, ele é um homem forte de Lula, ainda, e ele está fazendo aquilo que ele acabou de falar, que ele quer ficar por trás nos bastidores. A gente sabe, sim, que ele opina, sim, no governo. Então, pessoal, a ideia do PT é ficar mais 20 anos no poder, né? Até rimou. Então, o PT já ficou ali 8 com Lula, né? 8 com Lula, mais 4 ali em meio com Dilma, 8, 12, 14, 14. Então o PT tem 14 anos praticamente aí no a Dilma acho que ficou 2 anos, é isso? Não recordo. Mas praticamente 14. E eles querem agora mais 20. Então são 34 anos no poder. Para poder eles fazerem. Eu estou até vendo os comentários. Para poder eles fazerem aquilo que eles desejam fazer com o Brasil, né? Eu queria te perguntar agora o que você acha da ideia do PT ficar 34 anos aí à frente. Porque se ficar 34 anos, pessoal, no poder, todos os cargos de STF, STJ, TSE, todos serão do PT. Porque em 34 anos, as pessoas vão se aposentando. Por exemplo,
Em 34 anos, Moraes já se aposentou, porque ele só fica 20 e pouco. Aí o PT iria indicar outro no lugar dele. O Gilmar Mendes, que é a indicação do Fernando Henrique, o PT iria indicar. Até lá, até os dois de Bolsonaro vão se aposentar, vamos dizer. Aí o PT vai indicar também mais dois. Aí o PT ficaria com STJ, STF, TSE, aí, né? A polenta está pronta, desenvolveu. Eu queria que você comentasse aí o que, que você acha da ideia do homem forte de Lula, que soltou que Lula é candidato, sim, e os próximos é o PT, segundo ele. Queria que você me dissesse isso. Por gentileza, faça seus comentários. Muito obrigado. Fica todos com Deus.